Capítulo 7. Uma civilização material. De tudo o que se disse, parece-nos resultar claramente que os orientais têm plena razão quando censuram à civilização ocidental moderna o facto de ser apenas uma civilização material. Foi realmente nesse sentido que ela se desenvolveu exclusivamente, e qualquer que seja o ponto de vista, encontramos-nos sempre em presença das consequências mais ou menos diretas dessa materialização. Todavia, devemos ainda completar o que dissemos a este respeito e, primeiro que tudo, explicar-nos acerca dos diferentes sentidos nos quais pode ser entendida uma palavra como materialismo. Porque se a empregarmos para caracterizar o mundo moderno, alguns que não se julgam de modo nenhum materialistas, sempre tendo a pretensão de ser muito modernos, não deixarão de protestar e de se persuadir que se trata de uma verdadeira calúnia. Um esclarecimento se impõe para afastar, desde já, todos os equívocos que se poderiam produzir a este respeito. É bastante significativo que a própria palavra materialismo date apenas do século XVIII. Foi inventada pelo filósofo Berkeley, que se serviu dela para designar toda a teoria que admite a existência real da matéria. Quase não existe necessidade de dizer que não é disso que se trata aqui, em que essa existência não está de nenhum modo em causa. Um pouco mais tarde, a mesma palavra tomou um sentido mais restrito, aquele que conservou desde então. Caracterizou uma concepção segundo a qual nada mais existe senão a matéria e o que dela procede. E é caso para notar a novidade de uma tal concepção, o facto de que ela é essencialmente um produto do espírito moderno. Portanto, que ela corresponde, pelo menos, a uma parte das tendências que são próprias desta. Mas é sobretudo uma outra acessão, muito mais larga e todavia muito clara, que entendemos aqui falar de materialismo. O que esta palavra representa, então, é todo um estado de espírito, do qual a concepção que acabamos de definir não é senão uma manifestação, entre muitas outras, o que é em si mesmo independente de toda a teoria filosófica. Este estado de espírito é aquele que consiste em dar mais ou menos conscientemente a preponderância às coisas de ordem material e às preocupações que se lhe referem, quer estas preocupações mantenham ainda uma certa aparência especulativa, quer sejam puramente práticas. E não se pode contestar seriamente que seja essa a mentalidade da imensa maioria dos nossos contemporâneos. Toda a ciência profana que se desenvolveu no decurso dos últimos séculos é apenas o estado do mundo sensível, encerrou-se aí exclusivamente, e os seus métodos só são aplicáveis a esse domínio. Ora, esses métodos são proclamados científicos com exclusão de qualquer outro, o que é o mesmo que negar toda a ciência que não se relaciona com as coisas materiais. Entre aqueles que pensam assim, e mesmo entre aqueles a que se consagram especialmente às ciências em causa, há todavia muitos que se recusariam a declarar-se materialistas e a aderir à teoria filosófica que tem esse nome. Há mesmo alguns que fazem imediatamente uma profissão de fé religiosa, de cuja sinceridade não há dúvida. Mas a sua atitude científica não difere sensivelmente da dos materialistas confessos. Muitas vezes se discutiu, do ponto de vista religioso, a questão de saber se a ciência moderna devia ser denunciada como ateia ou materialista. E, a maior parte das vezes, essa questão foi mal posta. É bem certo que essa ciência não faz expressamente profissão de ateísmo ou de materialismo, que se limita a ignorar intencionalmente certas coisas sem se pronunciar a seu respeito por uma negação formal, como fazem estes ou aqueles filósofos. Então, no que lhe diz respeito, não se pode falar senão de um materialismo de facto, o que nós chamaríamos de bom grado, um materialismo prático. Mas o mal não é talvez, senão, ainda mais grave, porque é mais profundo e mais extenso. Uma atitude filosófica pode ser qualquer coisa de muito superficial, mesmo entre os filósofos profissionais. Mas ainda há espíritos que recuariam diante da negação, mas que se acomodam com uma completa indiferença. E esta é o que há de mais temível, porque para negar uma coisa é necessário ainda pensar nela, por pouco que seja, enquanto neste caso chega-se ao ponto de não se pensar nela de modo nenhum. Quando se vê uma ciência exclusivamente material apresentar-se como a única ciência possível, quando os homens se habituaram a admitir como verdade indiscutível que não pode haver conhecimento válido fora desta,
quando toda a educação que lhes é dada tende a inculcar-lhes a superstição dessa ciência, o que é propriamente o cientismo, como é que estes homens poderiam não ser praticamente materialistas? Ou seja, não ter em todas as suas preocupações viradas para o lado da matéria. Para os modernos, nada parece existir fora do que se pode ver e tocar. Ou pelo menos, quando se admitem teoricamente que pode existir qualquer outra coisa, apressam-se a declará-la não apenas desconhecida, mas também incognoscível, o que os dispensa de se ocuparem dela. Todavia, se há quem tente fazer alguma coisa de um outro mundo, como para isso, não faz apelo senão à imaginação, representa a segundo modelo do mundo terrestre e transporta para aí todas as condições de existência que são próprias deste, incluindo o espaço e o tempo, até mesmo uma espécie de corporeidade. Mostramos noutro livro, entre as concepções espíritas, exemplos particularmente chocantes deste género de representações grosseiramente materializadas. Mas, se esse caso é extremo, em que esse caráter é exagerado até à caricatura, seria um erro acreditar que o espiritismo e as seitas que lhe são mais ou menos aparentadas têm o monopólio deste género de coisas. De resto, de um modo mais geral, a intervenção da imaginação nos domínios em que ela nada pode dar e que deveriam normalmente ser-lhe interditos, é um facto que mostra muito nitidamente a incapacidade dos ocidentais modernos de se elevarem acima do sensível. Muitos não sabem estabelecer qualquer diferença entre conceber e imaginar, e certos filósofos como Kant vão até ao ponto de declarar inconcebível ou impensável tudo o que não é suscetível de representação. Também tudo o que se chama espiritualismo ou idealismo não é, na maior parte das vezes, senão uma espécie de materialismo transposto. E isso não é verdadeiro somente para o que designamos pelo nome de neo-espiritualismo, mas também para o próprio espiritualismo filosófico, que se considera, no entanto, como o oposto do materialismo. Para dizer a verdade, espiritualismo e materialismo, entendidos no sentido filosófico, só se podem compreender um pelo outro. São simplesmente as duas metades do dualismo cartesiano, cuja separação radical foi transformada numa espécie de antagonismo. E, desde então, toda a filosofia oscila entre estes dois termos sem poder ultrapassá-los. O espiritualismo, apesar do seu nome, nada tem de comum com a espiritualidade. O seu debate com o materialismo só pode deixar perfeitamente indiferentes aqueles que se situam num ponto de vista superior e que veem estes contrários, então, no fundo, bem perto de ser simples equivalentes, que a pretensa oposição, sobre muitos pontos, se reduz a uma vulgar disputa de palavras. Os modernos, em geral, não concebem outra ciência que não seja a das coisas que se medem, se contam e se pesam. Quer dizer ainda, em suma, das coisas materiais, porque é apenas a estas que se pode aplicar o ponto de vista quantitativo. E a pretensão de reduzir a qualidade à quantidade é muito característica da ciência moderna. Neste sentido, chegou-se a crer que não existe ciência propriamente dita onde não for possível introduzir a medida, e que não há leis científicas senão as que exprimem relações quantitativas. O mecanicismo de Descartes marcou o início dessa tendência, que não fez mais do que acentuar-se desde então, apesar do malogro da física cartesiana, porque não se encontra ligada a uma teoria determinada, mas a uma concepção geral do conhecimento científico. Pretende-se hoje aplicar a medida até no domínio psicológico, que, no entanto, lhe escapa pela sua própria natureza. Acaba por não se compreender que a possibilidade da medida não repousa senão sobre uma propriedade inerente à matéria, e que é a sua indefinida divisibilidade, a menos que se pense que essa propriedade se estenda a tudo o que existe, o que significa materializar todas as coisas. É a matéria, já o dissemos, que é princípio de divisão e multiplicidade pura. A predominância atribuída ao ponto de vista da quantidade, e que, como mostramos anteriormente, se encontra até no domínio social, é então realmente materialismo no sentido que indicávamos atrás, embora ela não esteja necessariamente ligada ao materialismo filosófico, que ela, aliás, precedeu no desenvolvimento das tendências do espírito moderno. Não insistiremos sobre o que há de ilegítimo
em querer remeter a qualidade à quantidade, nem sobre o que tem de insuficiente todas as tentativas de explicação que se ligam mais ou menos ao tipo mecanicista. Não é isto que nos propomos, e faremos apenas notar a este respeito que, mesmo na ordem sensível, uma ciência deste tipo só tem poucas relações com a realidade, de que a parte mais considerável lhe escapa necessariamente. A propósito de realidade, somos levados a mencionar outro facto que se arrisca a passar despercebido para muitos, mas que é muito digno de nota como sinal de espírito do que falamos. É que este nome, na sua utilização corrente, é exclusivamente reservado à realidade sensível. Como a linguagem é a expressão da mentalidade de um povo e de uma época, é necessário concluir daqui, para aqueles que falam assim, tudo o que não cai no domínio dos sentidos é irreal, quer dizer, ilusório ou mesmo inexistente. Pode ser que não tenham disso clara consciência, mas essa convicção negativa não existe menos no fundo de si mesmos. E, se afirmam o contrário, podemos estar bem seguros que, embora não se deem conta disso, essa afirmação não corresponde neles senão a qualquer coisa de muito mais exterior, se não for mesmo puramente verbal. No caso de se julgar que exageramos, bastará ver, por exemplo, ao que se reduzem as pretensas convicções religiosas de muitas pessoas. Algumas noções aprendidas de cor, de modo escolar e maquinal, que nunca assimilaram de modo nenhum, nas quais nem sequer refletiram no mínimo, mas que conservam na sua memória e que repetem ocasionalmente porque fazem parte de um certo formalismo, de uma atitude convencional que é tudo o que podem entender pelo nome de religião. Falamos já, mais atrás, dessa minimização da religião de que o verbalismo em questão representa um dos últimos graus. É ela que explica que os chamados crentes, em matéria de materialismo prático, não fiquem nada atrás dos descrentes. Voltaremos ainda a esse ponto, mas, antes disso, devemos terminar as considerações que dizem respeito ao caráter materialista da ciência moderna, porque essa é uma questão que pede para ser encarada sob diversos aspectos. Devemos ainda lembrar, embora já o tenhamos indicado, que as ciências modernas não possuem um caráter de conhecimento desinteressado e que, mesmo para aqueles que creem no seu valor especulativo, esta é apenas uma máscara sob a qual se escondem preocupações exclusivamente práticas, mas que permite manter a ilusão de uma falsa intelectualidade. O próprio Descartes, ao constituir a sua física, pensava sobretudo em tirar dela uma mecânica, uma medicina e uma moral. E com a difusão do empirismo anglo-saxónico foi ainda outra coisa. De resto, o que faz o prestígio da ciência aos olhos do grande público são quase unicamente os resultados práticos que ela permite realizar, porque ainda aí se trata de coisas que se podem ver e tocar. Dizíamos que o pragmatismo representa a conclusão de toda a filosofia moderna e o seu último grau de abaixamento. Mas há também, e desde há muito tempo, fora da filosofia, um pragmatismo difuso e não sistematizado, que é para o outro o que o materialismo prático é para o materialismo teórico, e que se confunde com o que vulgarmente se chama bom senso. Este utilitarismo quase instintivo é, aliás, inseparável da tendência materialista. O bom senso consiste em não ultrapassar o horizonte terrestre, assim como em não se ocupar de tudo o que não tem interesse prático imediato. É para ele, sobretudo, que só o mundo sensível é real e que não há conhecimento que não venha dos sentidos. Também para ele, este conhecimento restrito só vale na medida em que permite dar satisfação a necessidades materiais e, por vezes, a um certo sentimentalismo, porque, devemos dizê-lo claramente, com risco de chocar o moralismo contemporâneo, o sentimento está, na realidade, muito perto da matéria. Em tudo isso, não resta nenhum lugar para a inteligência, senão enquanto ela consente em sujeitar-se à realização de fins práticos, a não ser mais do que simples instrumento submetido às exigências da parte inferior e corporal do indivíduo humano, ou, segundo uma singular expressão de Bergson, uma ferramenta de fazer ferramentas. O que faz o pragmatismo, sob todas as suas formas, é a indiferença total em relação à verdade. Nestas condições, a indústria não é apenas uma aplicação da ciência, aplicação de que esta deveria em si mesma ser totalmente independente. Ela torna-se como que a razão de ser e a justificação, de modo
que, ainda aqui, as relações normais se encontram confundidas. O mundo moderno aplicou todas as suas forças, mesmo quando pretendeu fazer ciência à sua maneira, na realidade apenas ao desenvolvimento da indústria e do maquinismo. E querendo, assim, dominar a matéria e domá-la para seu uso, os homens não conseguiram mais do que fazer-se seus escravos, como dizíamos no começo. Não somente limitaram as suas ambições pessoais, se é ainda permitido utilizar este termo em semelhante caso, a inventar e a construir máquinas, mas acabaram também por se tornar eles próprios verdadeiras máquinas. Efetivamente, a especialização, tão elogiada por certos sociólogos sob o nome de divisão do trabalho, não se impôs somente aos sábios, mas também aos técnicos e mesmo aos operários. E, para estes últimos, todo o trabalho inteligente é por isso mesmo tornado impossível. Bem diferente dos artesãos de outrora, não são mais do que os servidores das máquinas. Fazem, por assim dizer, corpo com elas. Devem repetir sem cessar, de um modo totalmente mecânico, certos movimentos determinados, sempre os mesmos, e sempre executados da mesma maneira, a fim de evitar a menor perda de tempo. Assim o querem, pelo menos, os métodos americanos, que são encarados como representando o mais alto grau de progresso. Com efeito, trata-se unicamente de produzir o mais possível. A qualidade pouco os preocupa, só a quantidade interessa. Voltamos uma vez mais à verificação que tínhamos já feito noutros domínios. A civilização moderna é realmente o que se pode chamar uma civilização quantitativa, o que não é senão uma outra maneira de dizer que é uma civilização material. Se alguém se quiser convencer ainda mais desta verdade, basta ver o papel intenso que hoje desempenham na existência dos povos, como na dos indivíduos, os elementos de ordem económica. Indústria, comércio, finanças, parece que só isso conta, o que está de acordo com o facto, já assinalado, de que a única distinção social que subsistiu é que se baseia na riqueza material. Parece que o poder financeiro domina toda a política, que a concorrência comercial exerce uma influência preponderante nas relações entre os povos. Talvez isso não passe de uma aparência e essas coisas sejam não tanto verdadeiras causas como simples meios de ação. Mas a escolha de tais meios indica bem o caráter da época à qual eles convêm. Aliás, os nossos contemporâneos estão persuadidos de que as circunstâncias económicas são quase os únicos fatores dos acontecimentos históricos. Imaginam mesmo que foi sempre assim. Neste sentido, foi-se ao ponto de inventar uma teoria que pretende tudo explicar exclusivamente desse modo, e que recebeu a denominação significativa de materialismo histórico. Pode-se ver aí, ainda, o efeito de uma dessas sugestões às quais fazíamos alusão mais atrás. Sugestões que atuam tanto melhor quanto mais correspondem às tendências da mentalidade geral. E o efeito dessa sugestão é o de que tudo é que os meios económicos acabam por determinar realmente quase tudo o que se produz no domínio social. Sem dúvida, as massas sempre foram conduzidas de um modo ou de outro, e poder-se-ia dizer que o seu papel histórico consiste sobretudo em se deixarem conduzir, porque representam apenas um elemento passivo, uma matéria no sentido aristotélico. Mas hoje basta, para as conduzir, dispor de meios puramente materiais, desta vez no sentido vulgar da palavra, o que mostra bem o grau de abaixamento da nossa época. E, ao mesmo tempo, faz crer a essas massas que elas não são conduzidas, que agem espontaneamente e se governam a si próprias. E o facto de que elas acreditam nisso permite entrever até onde pode ir a sua falta de inteligência. Enquanto estamos a falar dos fatores económicos, aproveitaremos para assinalar uma ilusão muito espalhada a esse respeito, e que consiste em imaginar que as relações estabelecidas no terreno das trocas comerciais podem servir para uma aproximação e entendimento entre os povos, quando na realidade tem exatamente o efeito contrário. A matéria, já o dissemos, é essencialmente multiplicidade e divisão, portanto fonte de lutas e de conflitos. Assim, quer se trate dos povos ou dos indivíduos, o domínio económico não é e não pode ser, senão, o das rivalidades de interesses. Em particular, o Ocidente não tem que contar com a indústria, nem sequer com a ciência moderna, de que ela é inseparável, para encontrar um terreno de entendimento com o Oriente.
Se os orientais chegassem a aceitar essa indústria como uma necessidade desagradável e, aliás, transitória, porque para eles não poderia ser mais do que isso, nunca seria senão como uma arma que lhes permitiria resistir à invasão ocidental e salvaguardar a sua existência. Importa que saiba bem que não pode ser de outro modo. Os orientais que se resignam a encarar uma concorrência económica em relação ao Ocidente, apesar da repugnância que sentem por esse género de atividade, só o podem fazer com uma intenção, a de se desembaraçarem de uma dominação estranha que se apoia apenas na força brutal, no poder material que a indústria coloca precisamente à disposição. A violência chama à violência, mas devemos reconhecer que não foram certamente os orientais quem procurou a luta neste terreno. De resto, fora da questão das relações do Oriente e do Ocidente, é fácil verificar que uma das mais notáveis consequências do desenvolvimento industrial é o aperfeiçoamento incessante dos engenhos de guerra e o aumento do seu poder destrutivo em proporções formidáveis. Apenas isto deveria bastar para aniquilar os delírios pacifistas de certos admiradores do progresso moderno. Mas os sonhadores e os idealistas são incorrigíveis, e a sua ingenuidade parece não ter limites. O humanitarismo, que está tanto em moda, não merece seguramente ser levado a sério. Mas é estranho que se fale tanto do final das guerras, numa época em que elas fazem mais estragos do que nunca fizeram, não somente devido à multiplicação dos meios de destruição, mas também porque, em lugar de se desenrolarem entre exércitos pouco numerosos e compostos unicamente de soldados de profissão, lançam todos os indivíduos uns com os outros, indistintamente, incluindo os menos qualificados para desempenhar semelhante função. É esse, ainda, um exemplo espantoso da confusão moderna. E é verdadeiramente prodigioso, para quem quiser refletir nesse facto, que se tenha chegado a considerar como muito natural um levantamento em massa ou uma mobilização geral, que a ideia de uma nação em armas se tenha podido impor a todos os espíritos, com poucas exceções. Podemos também ver aí um efeito da crença apenas na força do número. É conforme ao caráter quantitativo da civilização moderna pôr em movimento enormes massas de combatentes. E ao mesmo tempo, o igualitarismo encontra aí a sua conta, assim como instituições como as do ensino obrigatório e do sufrágio universal. Acrescentemos ainda que estas guerras generalizadas não foram tornadas possíveis senão por um outro fenómeno especificamente moderno, que é o da constituição das nacionalidades, consequência da destruição do regime feudal, por um lado, e por outro lado, da ruptura simultânea da unidade superior da cristandade da Idade Média. E sem nos demorarmos em considerações que nos levariam muito longe, notemos igualmente, como circunstância agravante, o desconhecimento de uma autoridade espiritual, podendo somente ela exercer normalmente uma arbitragem eficaz, porque se encontra, pela sua própria natureza, acima de todos os conflitos de ordem política. A negação da autoridade espiritual é ainda materialismo prático. E aqueles mesmos que pretendem reconhecer tal autoridade em princípio, negam-lhe de facto toda a influência real e todo o poder de intervir no domínio social, exatamente do mesmo modo que estabelecem uma divisão estanque entre a religião e as preocupações vulgares da sua existência. Quer se trate da vida pública ou da vida privada, é realmente o mesmo estado de espírito que se afirma nos dois casos. Admitindo que o desenvolvimento material tem algumas vantagens, aliás, num ponto de vista muito relativo, pode-se, quando se encaram consequências como as que acabamos de assinalar, perguntar se estas vantagens não são muito ultrapassadas pelos inconvenientes. Nem sequer falamos de tudo o que foi sacrificado a este desenvolvimento exclusivo, e que valia incomparavelmente mais. Não falamos dos conhecimentos superiores esquecidos, da intelectualidade destruída, da espiritualidade desaparecida. Tomamos simplesmente a civilização moderna em si mesmo. E dizemos que, se pusessem em paralelo as vantagens e os inconvenientes do que ela produziu, o resultado arriscar-se-ia muito a ser negativo. As invenções que se vão multiplicando atualmente com uma rapidez sempre crescente são tanto mais perigosas quando põem em jogo forças cuja verdadeira natureza é inteiramente desconhecida daqueles mesmos que as utilizam. E essa ignorância é a melhor prova da nulidade da ciência moderna,
sob o aspecto do valor explicativo. Portanto, enquanto conhecimento, mesmo limitado apenas ao domínio físico. Ao mesmo tempo, o facto de que as aplicações práticas não são de nenhum modo impedidas por esse motivo mostra que essa ciência está apenas orientada num sentido, que é a indústria que constitui o único fim real de todas as suas pesquisas. Como o perigo das invenções, mesmo das que não são expressamente destinadas a desempenhar um papel funesto para a humanidade, e que não causam por isso menos catástrofes, sem falar das perturbações insuspeitadas que provocam no ambiente terrestre. Como esse perigo, dizíamos, não deixará sem dúvida de aumentar ainda mais em proporções difíceis de determinar. É permitido pensar, sem ser demasiado inverosível, tal como o indicávamos já anteriormente, que é talvez por aí que o mundo moderno chegará a destruir-se a si próprio, se for incapaz de se deter nesse caminho enquanto é ainda tempo. Mas não basta fazer, no que diz respeito às invenções modernas, as reservas que se impõem em virtude do seu lado mais perigoso. Devemos ir ainda mais longe. Os pretensos benefícios de que se convencionou chamar progresso e o que se poderia efetivamente consentir em designar assim, se tivesse o cuidado de especificar que se trata apenas de um progresso exclusivamente material, e esses benefícios tão elogiados não serão em grande parte ilusórios? Os homens da nossa época pretendem com eles aumentar o seu bem-estar. Pela nossa parte, pensamos que o objetivo que assim propõe, mesmo se fosse realmente alcançado, não merece que se lhe consagrem tantos esforços. Mas, além disso, parece-nos muito contestável que seja alcançado. Primeiro, precisávamos ter em conta o facto de que nem todos os homens têm os mesmos gostos nem as mesmas necessidades, que ainda há alguns, apesar de tudo, que quereriam escapar à agitação moderna, à loucura da velocidade, e que não o podem fazer. Haverá quem o sustentar que para esses será um benefício impor-lhes o que é mais contrário à sua natureza? Dir-se-á que esses homens são atualmente pouco numerosos, e por esse facto julgar-se-á autorizado a tê-los por quantidade desprezível. Aí, como no campo político, a maioria arroga-se o direito de esmagar as maiorias que, aos seus olhos, cometem evidentemente o erro de existir, visto que essa existência vai contra a mania igualitária da uniformidade. Mas se considera o conjunto da humanidade, em vez de se limitar ao mundo ocidental, a questão muda de aspecto. A maioria de há pouco não se irá tornar uma minoria? Assim, não é o mesmo argumento que se faz valer neste caso, e por estranha contradição, é em nome da sua superioridade que estes igualitários querem impor a sua civilização ao resto do mundo e que vão levar a perturbação a povos que nada lhes pediram. E como essa superioridade só existe do ponto de vista material, é natural que ela se imponha pelos meios mais brutais. Mas que não haja, aliás, equívocos nesse ponto. Se o grande público admite de boa fé estes pretextos de civilização, há certamente alguns para quem isso é simplesmente uma hipocrisia moralista, uma máscara do espírito de conquista e dos interesses económicos. Mas que singular época é esta em que tantos homens se deixam convencer que se faz a felicidade de um povo submetendo-o, retirando-lhe o que ele tem de mais precioso, ou seja, a sua própria civilização, obrigando-o a adotar costumes e instituições que são feitas para outra raça e constrangendo-o aos trabalhos mais penosos para lhe fazer adquirir coisas que lhe são perfeitamente inúteis. Porque é assim. O Ocidente moderno não pode tolerar que haja homens que prefiram trabalhar menos e contentar-se com pouco para viver. Como só a quantidade conta, e como o que não cai sob o domínio dos sentidos é, aliás, tido como inexistente, admite-se que aquele que se não agita e que não produz materialmente só pode ser um preguiçoso. Sem mesmo falar a este respeito das apreciações feitas correntemente acerca dos povos orientais, basta ver como são julgadas as ordens contemplativas, e isso mesmo nos meios chamados religiosos. Num tal mundo não existe qualquer lugar para a inteligência nem para tudo o que é puramente interior, porque se trata de coisas que não se veem nem se tocam, que se não contam nem se pensam. Não há lugar senão para a ação exterior, sob todas as suas formas, incluindo as mais desprovidas de qualquer significação.
Assim, não nos devemos espantar que a mania anglo-saxónica do desporto ganhe cada vez mais terreno. O ideal deste mundo é o animal humano, que desenvolveu ao máximo a sua força muscular. Os seus heróis são os atletas, mesmo que sejam brutos. São esses que suscitam o entusiasmo popular. É pelas suas proezas que as multidões se apaixonam. O mundo onde se podem ver tais coisas caiu realmente muito baixo e parece muito perto do seu fim. Todavia, coloquemo-nos por instantes no ponto de vista daqueles que situam o seu ideal no bem-estar material e que a esse título se congratulam com todas as melhorias trazidas à existência pelo progresso moderno. Estarão eles bem seguros de não serem enganados? Será verdade que os homens são hoje mais felizes do que outrora, porque dispõem de meios de comunicação mais rápidos ou outras coisas desse género? Porque têm uma vida agitada e mais complicada? Parece-nos que é exatamente o contrário. O desequilíbrio não pode ser a condição de uma verdadeira felicidade. Aliás, quanto mais um homem tem necessidades, mais se arrisca a faltar-lhe qualquer coisa e, por consequência, a ser infeliz. A civilização moderna visa multiplicar as necessidades artificiais e, como dizíamos já mais atrás, ela criará sempre mais necessidades do que aquelas que poderá satisfazer, porque, uma vez que se entrou nesse caminho, é muito difícil parar e não existe mesmo qualquer razão para se deter num ponto determinado. Os homens não poderiam sentir qualquer sofrimento por serem privados de coisas que não existissem e nas quais nem sequer nunca tivessem pensado. Agora, pelo contrário, sofrem forçosamente se essas coisas lhes faltarem, visto que se habituaram a olhá-las como necessárias e que, de facto, elas se lhes tornaram verdadeiramente necessárias. Assim, esforçam-se por todos os meios para adquirir o que lhes pode dar todas as satisfações materiais, as únicas que são capazes de apreciar. Trata-se apenas de ganhar dinheiro, porque é isso que permite obter as coisas, e quanto mais se tem, mais se quer ainda, porque se descobrem sempre novas necessidades. E essa paixão torna-se o único objetivo de toda a vida. Daí a concorrência feroz que certos evolucionistas elevaram à dignidade de lei científica, sob o nome de luta pela vida, e cuja consequência lógica é que só os mais fortes, no sentido mais estreitamente material dessa palavra, têm direito à existência. Daí, também, a inveja e mesmo o ódio de que são objeto aqueles que possuem a riqueza por parte daqueles que dela são desprovidos. Como é que os homens a quem se pregaram as teorias igualitárias poderiam não se revoltar, verificando à sua volta a desigualdade sob a forma que lhes deve ser mais sensível, visto que é a ordem mais grosseira? Se a civilização moderna um dia se desmoronasse, empurrada pelos apetites desordenados que fez nascer nas massas, seria preciso estar muito cego para não ver nesse facto o justo castigo do seu vício fundamental, ou, para falar sem nenhuma fraseologia moral, o ricochete da sua própria ação no domínio em que se exerceu. Diz no Evangelho: aquele que se serve da espada morrerá pela espada. Aquele que desencadeia as forças brutais da matéria parecerá esmagado pelas mesmas forças, de que não é mais senhor quando as pôs imprudentemente em movimento, e de que não pode gabar-se de reter indefinidamente na sua marcha fatal. Forças da natureza ou forças das massas humanas, ou umas e outras todas juntas, pouco importa. São sempre as leis da matéria que entram em jogo e que despedaçam inexoravelmente aquele que julgou poder dominá-las sem se elevar ele próprio acima da matéria. E o Evangelho diz ainda: toda a casa dividida contra si mesma desabará. Esta parábola também se aplica exatamente ao mundo moderno, com a sua civilização material, que não pode, pela sua própria natureza, senão suscitar por toda a parte a luta e a divisão. A conclusão é muito fácil de se tirar e não é necessário fazer apelo a outras considerações para poder, sem receio de engano, predizer para este mundo um final trágico, a menos que uma mudança radical, chegando mesmo até a uma verdadeira reviravolta, sobrevenha a breve termo. Sabemos bem que alguns nos vão censurar por termos,
ao falar do materialismo da civilização moderna, como acabamos de o fazer, desprezado certos elementos que parecem constituir, pelo menos, uma acentuação desse materialismo. E com efeito, se não houvesse nenhuma, é muito provável que essa civilização tivesse já perecido lamentavelmente. Portanto, não contestamos a existência de tais elementos. Mas ainda neste caso, não nos devemos iludir a esse respeito. Por um lado, não temos que fazer entrar aí tudo o que no campo filosófico se apresenta com etiquetas como as de espiritualismo e de idealismo. Não mais do que tudo o que, nas tendências contemporâneas, não é senão moralismo e sentimentalismo. Já nos explicamos suficientemente a esse respeito e lembraremos simplesmente que se trata, para nós, de pontos de vista tão profanos como o do materialismo teórico ou prático e que se afastam deles realmente muito menos do que poderia parecer. Por outro lado, se há ainda restos de espiritualidade verdadeira, é apesar do espírito moderno e contra ele que subsistiram até aqui. E esses restos de espiritualidade é apenas, para tudo que é propriamente ocidental, na ordem religiosa que se torna possível encontrá-los. Mas já dissemos quanto a religião está hoje diminuída, quanto os seus próprios fiéis têm dela uma concepção estreita e medíocre, e a que ponto eliminaram dela toda a intelectualidade, que não faz senão uma só com a verdadeira espiritualidade. Nestas condições, se certas possibilidades ainda restam, elas só existem em estado latente e, na atualidade, o seu papel efetivo reduz-se a bem pouca coisa. Nem por isso devemos deixar de admirar a vitalidade de uma tradição religiosa que, mesmo assim reabsorvida numa espécie de virtualidade, persiste, apesar de todos os esforços tentados desde há vários séculos para a sufocar e aniquilar, e se soubesse refletir, ver-se-ia que há nessa resistência qualquer coisa que implica um poder não humano. Mas, mais uma vez, essa tradição não pertence ao mundo moderno, não é um dos seus elementos constitutivos, é mesmo o contrário das suas tendências e aspirações. Devemos dizer francamente o seguinte, e não procurar vãs conciliações, entre o espírito religioso, no verdadeiro sentido desta palavra, e o espírito moderno só pode haver antagonismo. Qualquer compromisso enfraqueceria o primeiro e beneficiaria o segundo, cuja hostilidade não seria, por esse facto, desarmada, porque só pode querer a destruição completa de tudo o que na humanidade reflete uma realidade superior a ela. Diz que o Ocidente moderno é cristão, mas isso é um erro. O espírito moderno é anticristão porque é essencialmente antirreligioso, e é antirreligioso porque, generalizando ainda mais, é antitradicional. É isso que constitui o seu caráter próprio e que o faz ser o que é. Certamente, qualquer coisa do cristianismo passou para a civilização anticristã da nossa época, cujos representantes mais avançados, como eles dizem na sua linguagem especial, não podem fazer de conta que não tenham sofrido e que sofram ainda, involuntariamente e talvez inconscientemente, uma certa influência cristã, pelo menos indireta. Isso é assim, visto que uma ruptura com o passado, por muito radical que seja, nunca pode ser absolutamente completa e de tal modo que suprima toda a continuidade. Iremos mesmo mais longe e diremos que tudo o que pode haver de válido no mundo moderno é proveniente do cristianismo, ou pelo menos através do cristianismo, que trouxe com ele toda a herança das tradições anteriores, que a conservou viva tanto quanto o permitiu o Estado do Ocidente e que continua hoje a conservar em si mesmo as possibilidades latentes. Mas quem é que hoje, mesmo entre aqueles que se afirmam cristãos, tem ainda a consciência efetiva dessas possibilidades? Onde estão, mesmo no catolicismo, os homens que conhecem o sentido profundo da doutrina que professam exteriormente, que não se contentam em crer de uma maneira mais ou menos superficial, e mais pelo sentimento do que pela inteligência, mas que sabem realmente a verdade da tradição religiosa que consideram como sua? Queríamos ter provas de que existem, pelo menos, alguns, porque isso seria para o Ocidente a maior e talvez a única esperança de salvação. Mas temos de confessar que até agora não os encontramos. Devemos supor que, como certos sábios do Oriente, eles se mantêm escondidos em qualquer retiro quase inacessível, ou devemos renunciar definitivamente a essa última esperança? O Ocidente foi cristão na Idade Média, mas não o é mais.
Se afirma que pode ainda voltar a sê-lo, ninguém deseja mais do que nós que isso seja assim e que aconteça num dia mais próximo do que o faria pensar tudo o que vemos à nossa volta. Mas que ninguém se engane a esse respeito. Nesse dia, o mundo moderno terá desaparecido.